Gente, o profeta Abacuque estava passando por uma fase de luta interior. Era uma trajetória de revolta, porque Abacuque estava vivendo em um tempo de muita dificuldade financeira, familiar e de certa forma espiritual. Porque nessa época o povo de Deus vivia em uma apostasia tão grande, em uma frieza tão grande, que o profeta já não sabia mais como profetizar. E se você ler o capítulo 1, você vê esse sentimento de revolta dentro do profeta. Olha a oração dele do capítulo 1. Senhor, até quando clamarei eu por justiça? Até quando clamarei eu por paz? Até quando clamarei eu violência e o Senhor não me escutará? Isso são frases, são palavras, são até argumentos de quem não está satisfeito, ou de quem não está percebendo como é que Deus está trabalhando. E às vezes é assim com a gente. A gente clama, mas dependendo da forma que a gente vê as coisas, a gente não entende o porquê estamos vivendo coisas assim. E assim foi com Abacuque. E graças a Deus que lá na frente esse sentimento de revolta vai sendo confrontado pelo trabalhar do Senhor. Mas devemos ter cuidado, porque quando colocamos a justiça de Deus em jogo, nós alimentamos em nós mesmos um sentimento que nos deixa cego para ver o que Deus está fazendo. E esse sentimento de rebeldia, não pense você que se inicia de uma hora para outra. Não se inicia, não chega sobre a sua vida do nada. Não chega na sua vida no de repente. É no decorrer dos anos. É sem você perceber que o sentimento de rebeldia contra o Senhor vai sendo instalado dentro de você. E quando menos você perceber, você vai estar começando a questionar ao Senhor. Assim como o profeta no capítulo 1 começa a falar. Quando o sentimento de dúvidas começa a invadir o seu ser, você começa a não confiar mais em Deus. Começa a vir as dúvidas. Você começa a resolver as coisas por você mesmo, a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E quando a gente faz as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, quando a gente decide nós mesmos batalhar e enfrentar a guerra, a frustração bate na nossa porta, a desilusão acontece na nossa porta, e a gente começa a se questionar, a gente começa a duvidar, a gente começa a depositar tudo em Deus. De repente a gente se vê numa vida de comparação. Olha para os outros, olha para todo mundo que está ao seu redor e diz: todo mundo tem a melhor vida que a minha, todo mundo tem algo melhor que eu, todo mundo está vivendo o seu melhor momento, menos eu. Será que você já se perguntou: por que eu nasci? Por que eu nessa família? Por que isso acontece com o meu casamento? Porque quando o sentimento de revolta está sendo gerado no nosso coração, a gente tem essa maneira de se comparar aos outros. O casamento de fulano é tão bom. Não, o filho de fulano é tão bom. Não, a vida de fulano é tão bom. O profeta Abacuque não pediu para nascer naquela época, não pediu para passar pelaquela situação, mas ele nasceu ali. E eu posso dizer algo de Deus para você: tem coisas ruins que acontecem na nossa vida para que a glória de Deus se revele em nós. Só que tem um detalhe. Vocês lembram daquele cego? Que Jesus, ao se aproximar dele, ele perguntou, os discípulos perguntaram: Senhor, por que ele nasceu assim? Foi por causa do erro dele ou por causa dele? E Jesus disse: nem foi por causa do erro deles, nem foi por causa dos pais deles. Ele nasceu assim, nessa família, com essa condição de enfermidade, com essa deficiência, porque Deus deu a ele a oportunidade dele ser a causa da manifestação da glória de Deus. Eu posso liberar uma palavra? Esse marido que é atribulado que você tem,
Deus permitiu você casar porque talvez era ele que seria a manifestação de um grande testemunho que Deus queria te dar. Esse filho que você tem é bênção do Senhor. Eu não estou entendendo porque ele é atribulado. Ei, é a chance que Deus está te dando de você ter um testemunho de fé, porque tem coisas que Deus nos dá para que a glória dele lá na frente apareça na nossa vida. Eu também tenho algo da parte de Deus para te entregar esta noite. Que mesmo em meio a tantos questionamentos, mesmo em tantas dúvidas, mesmo em meio a tantas falhas, foi você a quem Deus escolheu. Você é escolhido por Deus. Não, ele não achou que era outra pessoa. Não, ele não pensou que seria diferente. Foi você mesmo que ele escolheu. Ele sabia dos teus defeitos. Ele sabia das tuas qualidades. Ele sabia do teu histórico familiar. Ele sabia da tua situação financeira. Ele sabia exatamente como estava a tua vida emocional. Mas mesmo assim, Deus te escolheu. Mas mesmo assim, Deus olhou para você e disse: é em você que eu vou manifestar a minha glória. É em você que eu vou fazer vaso de honra. Vai ser nas tuas feridas que eu irei usar para sarar outras pessoas. Perceba uma coisa. O profeta Abacuque, ele traz essa ideia que eu acho muito interessante. Ouvi, ó Senhor, a tua fama e temi. Então aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha a oração que o profeta faz. É como quem diz assim: não sei mais o que fazer, Senhor, depende de ti. Mas sabe quantas vezes Abacuque desistiu? Nenhuma. Sabe por quê? Porque Abacuque sabia que se ele desistisse, não era só ele que caía, era muita gente que caía junto com ele. Eu posso dizer uma coisa para você: a atitude que você está tomando, achando que está prejudicando só você, você está muito enganado. Quando nós não sabemos nos posicionar diante da presença de Deus, a tua família também é prejudicada. Os teus amigos também são prejudicados. O teu ministério: ah, eu não vou mais ser obreiro. Não é só você que vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado, muita coisa em jogo. Ah, mas eu vou tirar a minha vida, eu vou começar a me cortar. Não é só o teu coração, não é só a tua alma, não é só o teu corpo que vai ser prejudicado. Tu vai prejudicar teu pai, tu vai prejudicar a tua família, tu vai prejudicar a tua mãe, tu vai prejudicar quem você ama. Então, pelo amor de Deus, não desista, porque quando você desiste, muita gente desiste junto com você. Não é se comportando com rebeldia contra o Senhor, contra seus pais, contra as pessoas que você ama, que vai mudar alguma coisa. Não é o sentimento de revolta, não é querer se parecer com alguém que te dá trabalho, que você vai ser mais amado, que você vai ser mais querido, que vão prestar mais atenção em você. Não é se comportar de todo jeito, de toda maneira, fazendo algo para prejudicar outras pessoas, que vai mudar a situação que você está vivendo. Ei, para de ser influenciado por pessoas que não te acrescentam em nada. Para de ter pessoas que não têm um bom testemunho como teu exemplo. Deus não precisa que você se pareça com ninguém. Deus não precisa que você seja como ninguém. Deus quer usar você da sua maneira, do seu jeito, com o seu talento, com a sua voz. Foi você quem Deus escolheu, cantando desse jeito, falando desse jeito, tendo essa maneira. Foi você a quem Deus escolheu. Foi você a quem Deus disse: é ela que eu quero usar, é ele que eu vou usar, desse jeito mesmo. É você mostrar a sua matéria-prima diante de Deus e dizer: me molda, mas me molda do teu jeito, Jesus. Me molda, mas me molda conforme o teu querer. Eu não preciso me parecer com ninguém. Eu não preciso pregar como outro prega. Eu não preciso cantar como outro canta. Eu preciso ser instrumento na mão de Deus. Eu preciso ser do jeito que Deus quer que eu seja.
E Ele vai mostrar para você. Quando você começar a usar as ferramentas que Ele colocou na tua mão, que Ele ainda usa os pequenos em meio aos grandes, que Deus ainda pega os desacreditados e faz ser alguma coisa, que Ele ainda investe em projeto falido. Seja um vaso na mão do oleiro e deixa Ele te moldar segundo a tua maneira, segundo o jeito dele. Se você não tiver cuidado com o sentimento que você carrega no coração, você não vai conseguir perceber nem entender qual é o propósito que Deus tem com você. Veja bem, Deus amava o povo da época de Abacuque, e o profeta Abacuque amava o seu povo, mas o povo não percebia. Por que o povo não percebia? Porque esse sentimento de revolta já estava tão profundo no coração das pessoas, que Deus precisou levantar um exército inimigo para castigar o seu povo e fazer com que o seu povo se aquebrantasse de tal modo que voltasse a perceber e a entender o que Deus estava falando. Às vezes a gente é tão revoltado, às vezes a gente está tão cheio de si mesmo, que ainda que Deus grite, a gente não escuta. Aí Deus precisa mandar com que provas, com que dificuldades. O povo, irmãos, foram roubados aqui, foram saqueados, humilhados, alguns foram até mortos, para só assim eles entenderem e se reposicionarem diante da vontade de Deus. Abacuque já estava preocupado, porque já estava acontecendo tanta coisa, Deus já estava falando de tantos meios, e o povo não estava entendendo. Abacuque chegava nas pessoas e diziam: ó Israel, ouvi a palavra do Senhor. Ó Israel, escutai o que diz o Senhor, pois virá um exército inimigo. Olha como vocês vivem, vocês não têm o que comer, as suas finanças estão quebradas. Olha para o teu casamento, os vossos casamentos estão sendo quebrados. Olha para os vossos filhos, os vossos filhos estão quebrados. Aí Abacuque no capítulo 3, versículo 2 diz assim: Deus, o povo não está escutando, e eu sei que se eles continuarem assim, fora do posicionamento pelo qual o Senhor trouxe, vai acabar morrendo, vai acabar deixando de existir. Porque diz a palavra que o caminho, aleluia, o salário do pecado é a morte. Diz a palavra que o caminho da maldade tem um final muito prejudicante. E também diz a palavra que o fim do pecado é o inferno. E o profeta sabia. Aí o profeta, sem forças, vai levantar uma oração poderosa no capítulo 3. Ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua fama para com os outros profetas. Pelo amor de Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê? O profeta não pediu para Deus avivar o povo. O profeta pediu para Deus avivar a obra. Porque se a obra for avivada, se os obreiros forem avivados, o povo será contaminado por este poder. Ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, para que ela seja conhecida. Eu posso liberar uma palavra? Segura a mão deste crente que está do seu lado e diga para ele: é você, obreiro do Senhor, que Deus quer avivar para contagiar os que estão perdidos. Aleluia, Jesus. Uma das ferramentas que Satanás tem usado em nosso meio é a ferramenta da comparação. Porque quando eu me comparo com o outro, eu me frustro. Eu nunca serei como ele. Eu nunca vou pregar como fulano prega. Eu nunca vou cantar como fulano canta. Eu nunca vou ter o estilo de vida que o outro tem. Satanás tem usado essa ferramenta. E eu amo quando eu leio Davi, quando Saul tenta colocar a capa dele e Davi não aceita. Davi diz: eu não quero, Saul, toma de volta. Sabe por que eu amo essa passagem? Porque quando Davi
devolve a armadura a Saul. Ele está dizendo: Deus levantou pessoas diferentes, para propósitos diferentes, de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Cada um tem a sua ferramenta, cada um tem a sua armadura, cada um tem o seu chamado, sem se parecer com ninguém, sem querer ser ninguém. Eu posso colocar a mesma roupa que você, colocar o mesmo sapato, tentar imitar o estilo do teu cabelo, mas algo que eu nunca poderei ser é você. Então repita para o irmão do lado: você tem o que ninguém nunca terá. O que ninguém nunca terá. Ser você é o maior privilégio. Ser você é o maior privilégio. Ser você é o maior privilégio. Começa a aceitar ser quem você é, quem Deus chamou você para ser. Tenha identidade no Senhor. Eu me lembro que eu falei semana retrasada ou passada sobre Tiago, capítulo 4, versículo 7. E o texto bíblico diz assim: resista ao diabo e submeta-se a Deus, porque submetendo-se a Deus e resistindo ao diabo, Satanás, o próprio diabo, fugirá de vós. Por quê? Porque o maior interessado de que você não avance espiritualmente, o maior interessado de que você fique sendo essa coisinha aí que você já é, o maior interessado em que você não cresça no seu chamado e no seu ministério é Satanás. Porque enquanto você for somente isso, tá bom demais para ele. Mas no dia que ele vê que você está chegando lá onde? No propósito e no lugar que Deus escolheu para você chegar, ele sabe que não vai sobrar mais nada para ele. É por isso que tem tanta coisinha que acontece para esfriar o nosso coração e nos fazer e nos deixar tristes e frios no meio dos anos, dentro da obra. Por isso que tem tanta briga, por isso que tem tanta inimizade dentro da obra. Por isso que dentro da obra tem muito tanto disse-me-disse. Por isso que tem tanta gente intrigado na obra. Tem gente que não suporta ver o outro na obra. É por isso que Satanás coloca fofoca. É por isso que Satanás coloca ira no teu coração em relação à obra. Por que, Rivaldo? Porque ele sabe que se você entender qual é o teu posicionamento, muita coisa ele vai perder. É por isso que ele mexe contigo. Vou repetir: é por isso que ele mexe com o teu casamento. É por isso que ele mexe com a tua saúde. É por isso que ele mexe com o teu ministério. Agora olha para esse crente e diga: meu irmão. Olha bem para ele e diga: meu irmão, você precisa ser resistência. Diga assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque Satanás diz assim, ó: você não vai pro culto. E eu falei sobre isso. Aí você diz: eu vou. Satanás diz assim: você não vai dirigir mais. Você diz: eu vou. Satanás diz: me ajuda aí, Érica. Satanás diz assim: você não vai mais pregar. Você diz: eu vou. Agora levante a mão que eu quero profetizar. O sonho do diabo é te afastar da obra. O sonho do diabo é que você saia da obra. Mas eu posso liberar uma palavra: você não vai sair. Quem vai sair é Satanás. Foi dado um poder à igreja. Foi dado um poder a você a partir do dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. O que acontece com a gente é que o Senhor vem falar sobre isso, que o meu povo peca. E peca por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento esse da palavra de Deus. Mas eu vim aqui te falar que existe um poder sobre a tua vida. O poder exousia.
autoridade de ser filho. Quando você levantou a mão e aceitou Jesus, foi lhe dado o poder de autoridade. Então eu quero te falar esta noite que quando você chegar na sua casa, você vai profetizar sobre o seu marido e vai dizer: tem dono, Jesus. Eu sou filho, eu tenho autoridade. Então eu profetizo: tem dono, pertence a ti. Você vai chegar em casa, falar para os seus filhos: tem dono, Jesus, pertence a ti. A minha casa, os meus vizinhos, o meu familiar, tem dono, Jesus, pertence a ti. Filho tem autoridade. Então chega na tua casa, abre a porta da tua casa, a porta do teu quarto, e começa a profetizar, começa a repreender toda a potestade, todo principado, toda ação do diabo. Começa a repreender, começa a usar a autoridade que te foi dada. Começa a ser o instrumento que Deus quer que você seja. Chega de ataques espirituais sobre a tua vida. Chega de ataques espirituais sobre o teu casamento. Chega de ser crente medroso, crente dependente dos outros. Começa a usar a autoridade que Deus te deu. Você é filho. O poder exousia está sobre a tua vida. Começa a exercê-lo. Quando você entende qual é o poder que está sobre as suas mãos, você também começa a compreender. Irmão, por que a gente tem medo de fazer certas coisas? Porque a gente nunca sabe como vai terminar. Eu não vou pregar porque eu não sei como vai ficar a palavra. Eu não vou orar porque eu não sei como vai, se a pessoa vai se demolhar, se não vai. Nós temos medo de fazer as coisas porque a gente nunca sabe o fim delas. Mas o que foi que a palavra disse? Quem está em Cristo, não é essa não, mas é parecida. Sempre o final das coisas será melhor que o... Segura a mão desse crente, vamos profetizar. Fala assim: meu irmão, Ele nos deu o poder para pisar serpente e escorpião. Agora olha bem para ele e diga assim: e toda a força do maligno está debaixo dos pés da igreja. E em nome de Jesus eu quero profetizar: o teu casamento é abençoado. A tua família é abençoada. Eu quero declarar nesta noite que Satanás não tem mais autoridade para trabalhar sobre as tuas finanças. Ei, creia que hoje o diabo está tirando o poder das finanças, aleluia, da tua vida, porque Cristo chegou na tua casa como varão de guerra, como poderoso, e disse: aqui é minha casa de oração. A família é dela, o marido é dela. Chega de viver finanças minguadas. Eu quero profetizar que o pouco que você ganha vai dar para passar o mês inteiro. Chega de Satanás desviar recursos, porque esse demônio da corrupção que está nas tuas finanças, em nome de Jesus, ele vai ter que sair agora. Chega de viver um casamento de brigas, de contendas. Chega de viver um ministério minguado, recuado, medroso. Eu venho debaixo da autoridade de Deus dizer para você que nessa noite, se você crer, Deus vai começar a escancarar o céu para te ajudar. Tem vitória chegando do céu ao teu favor. Você não pode ter a sua vida baseada nos ataques emocionais que você anda vivendo. Você não pode ter a sua vida baseada na situação difícil que você tem enfrentado. Você não pode ter a sua vida baseada em medo, baseada em opressão do diabo. Deus te convida a ter firmeza de espírito para enfrentar batalhas. Deus esta noite está te confiando firmeza de espírito para você enfrentar batalhas.
Porque quantas vezes você vai dormir bem e acordar mal? O que é isso? É o diabo investindo no teu emocional. Quantas vezes você está super feliz, de repente bate uma angústia, de repente bate uma tristeza, parece que algo ruim está para acontecer. O que é isso? É Satanás atacando, é Satanás tentando tirar o teu equilíbrio. Quantas vezes você não sai daqui da igreja cheio de fé, crendo no impossível, crendo que Deus vai fazer, chega em casa, a fé acaba. Começa as dúvidas, começa o questionamento. Isso é Satanás investindo sobre a tua vida. Só que eu venho profetizar para você essa noite que Deus vai estar te dando equilíbrio. É as lutas vindo e você firme. É as batalhas acontecendo e você firme. É os ventos batendo na tua porta e você firme. Não baseado em quem você é, mas baseado em quem Jesus é. Baseado que o teu Redentor vive, de que Deus está no controle de tudo, de que se Ele disse que vai dar tudo certo, vai. Se Ele te prometeu que teu marido vai se converter, Ele vai. Se Ele te prometeu que a tua casa vai ser bênção, ela vai. Agora você tem que estar confiante naquilo que Deus te prometeu. Lembrando que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. O teu inimigo, ele sabe que tirar o teu equilíbrio, ele vence. O teu inimigo sabe que se ele te desequilibrar nessa guerra, ele ganha. E é por isso o motivo de tantos ataques espirituais. Ele conhece você desde o seu nascimento. Quando você foi formado no ventre da tua mãe, ele já estava responsável em analisar toda a tua vida, da tua infância até agora. Ele tem te acompanhado e ele sabe exatamente aonde dói. Ele sabe exatamente aonde feriram. Ele sabe exatamente aonde é o teu ponto fraco. E Ele investe nisso. E Ele tem atacado diariamente nisso. E às vezes você pensa que a tua família tem implicância contigo. Você pensa que a sua família não gosta de você. E às vezes não é. É o diabo que sabe que uma palavra foi lançada e essa palavra dói até hoje. Então ele tem investido nela. Às vezes você pensa que seu marido vive para te ofender, vive para te derrubar, vive para te criticar. E às vezes não é. É teu inimigo que sabe onde é o teu ponto fraco. É o teu inimigo que sabe, se ele tocar no casamento, ele te desequilibra, ele tira a tua paz, ele tira a tua fé. Então ele tem investido aí. Às vezes você pensa que todo mundo não gosta de você, todo mundo fala mal de você, e não é isso. É o teu inimigo que distorce as palavras que chegam até o teu ouvido. Está na hora de entender. A sua luta não é contra seu marido, a sua luta não é contra a sua família, a sua luta não é contra a sua liderança, não é contra os irmãos da igreja. A sua luta é contra principados e potestade. A sua luta é contra Satanás. Identifique quem é o seu inimigo e comece a lutar contra ele. Pare de estar lutando com as pessoas erradas. Satanás que está fazendo isso com a tua vida, com o teu casamento, com a tua família. Então começa a repreender. Satanás te conhece desde o teu nascimento. Então ele sabe aonde você é mais fraco. Entenda uma coisa. Às vezes você chega na igreja, tá uma correria, né? O evangelista não fala com você. Você já diz assim: ele tem alguma coisa contra. Não é isso. É Satanás que distorceu a situação para você entender errado. Às vezes tem 3 irmãos conversando, e só porque não te chamou para conversa, você diz: estão falando de mim. Não é isso. É o teu inimigo que distorceu a informação para prejudicar justamente onde está ferido o teu coração. Às vezes você diz assim: mas fulano é muito chato.
Às vezes existem algumas atividades na igreja. Às vezes alguém está fazendo algo para te ajudar. E você se incomoda. Não é nem porque você quer. É porque a voz do diabo está no teu pensamento, dizendo: para que isso? Já está demais. Já está passando do limite. Já está mais do que na hora. É Satanás te cegando para você não ver os anjos da terra que Deus tem usado para abençoar a tua família. Satanás tem investido tanto nessa área, que é por isso que você está uma semana bem, outra semana mal. Passa uma semana bem, com a fé lá em cima, a outra semana já não tem mais fé, já não tem mais autoridade. Tá uma hora alegre, brincando, se divertindo com todo mundo. De repente tá escanteado no canto, intrigado de Deus e o mundo. Comece a entender que isso é Satanás. Satanás atacando o teu emocional, distorcendo as situações para te prejudicar. Desse jeito. Então todas as vezes que você quer culpar a sua mãe por causa da atenção que você não teve, não, mas a culpa é do meu pai, que é por causa dele que eu tô assim. Não, a culpa é do meu marido que não me dá a devida atenção. Não, a culpa é daqueles obreiros que nem sequer vão me visitar. Eu tenho uma notícia para dizer: começa a achar o verdadeiro culpado. Sabe quem é? Satanás. Eu venho debaixo da autoridade de Deus te dizer algo: o diabo é mentiroso. Você não vai largar esse marido, porque é esse marido que você vai viver uma vida de felicidade. Ei, você não vai deixar a sua casa para ir para casa de ninguém, porque é aquela casa que você vai viver uma vida de felicidade. É naquela rua, é com aquele emprego. Eu vou liberar uma palavra, levante a mão. Deus está dizendo nessa noite: o diabo é mentiroso, e hoje toda, aleluia, a máscara que Satanás tem montado para você viver triste já caiu em nome de Jesus. Tem tanta coisa acontecendo de bom. Quando você não estava na igreja, como é que era o teu casamento? Como é que era? E os teus filhos, quando não estava na igreja, como é que era? A gente tem o costume de pedir as coisas, ou Deus levanta alguém para ajudar, ou Deus levanta alguém para isso. E quando Deus levanta, a gente não gosta. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas façam do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito que Ele quer. Quando você chegou na igreja, como é que é? Esposa mansa, né? E a comida, a fome desgraçada que você passava. Olha como você está hoje, querido. Satanás está te enganando há muito tempo, mas Deus está dizendo: eu tiro toda a capa e toda a cegueira hoje, em nome de Jesus. Fique de pé. Arruma um crente assim, segura nas duas mãos, não é nenhuma, é nas duas. Arruma um, só um. Segura nas duas mãos, pode continuar, ministério louvor, não pare não. Segura nas duas mãos dele e diga assim bem alto: meu irmão, todo engano de Satanás na nossa vida cai por terra, e é hoje. Agora levanta o dedinho assim, um dedinho. Aponta o dedinho para ele e diga assim: Satanás vai ter que bater em retirada da minha vida e da tua vida. Diga assim: da minha vida e da tua vida. E é hoje. Para subir de quebra sai. Deus está dizendo: eu estou arrancando a cegueira e o tapão dos teus ouvidos. Escuta a palavra de Deus. Tem salvação chegando na tua casa. Aleluia. Tem providência chegando no teu casamento. Creia, creia, creia. Traga-me pra mais perto. Mais perto aqui no telão. Mais perto. Seu coração, seu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei.